Deve ter uma ótica do lado ali próximo e tal. Isso, tem uma ótica do lado. Alguém vai fazer a prece? Ele vai ler a Jorge vai página ler? para ele? A página eu leio. Paz em E a nós. prece também pode fazer. Entendi. A prece. Aí ele Também disse, pode ser feito. ele disse que a prece também pode ser feita por você. Paz em nós. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, 12. Abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivadas, bondade, e afirmo-te, idiota, mostras paciência e imagina-te portando. Esquece os golpes sofridos e chamam de covarde. Praticas a humildade e apontas o outro. Fala da verdade, supontes o excesso. Exerces brandura, julgam-te preguiçoso. Auxilias fraternalmente, envenenam-te o resto. Confias e dizes de fanático. Cumpres obrigações e a quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cercam os passos, segue para diante atendendo os deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência. A convicção de que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Mas, Pai, sem a tua permissão, nós nada conseguimos em nossas vidas. A determinação parte sempre de ti. Aquele outro, ainda movido por interesses, quaisquer que eles sejam, não desejando a felicidade do próximo, tampouco não desejam a sua. Nós te agradecemos por esse instante, por este momento, que a mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel seja esclarecedora e que possa popular em nosso cérebro para as nossas boas reflexões. E agradeço, Senhor, que a sua paz seja conosco, que envolva todos nós, aqueles que puderem participar mais efetivamente, nós te agradecemos. Aqueles que não, da mesma forma. E os nossos irmãos que não puderem comparecer por motivos, obviamente. Nossa irmã Lourdes, ainda com seus problemas de saúde, que essas vibrações cheguem até ela, que possam envolvê-la, ampará-la, e dando forças para a sua caminhada. Das almas amigas, benfazeja, envolva todos os espíritos perturbados, perturbadores, que nos ouvem, seja aqui, seja ali, seja acolá. Por quê? Mediante as redes sociais, as nossas vozes ecoam e chegam ao destino. Graças a Deus, Senhor, muito obrigada por tudo. Que a paz esteja em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Então, a Lourdinha, como é que está, senhora? Está tudo bem? Ela ainda está um pouco esquecida, mas já está se recuperando. Está conseguindo se recuperar. Hoje ela já... A Aninha já esteve lá, ela já brincou com a Aninha e tal.
Já levantou um pouquinho para brincar com a Aninha. Ela está um pouco esquecida, mas está se recuperando. Enquanto não absorveu o coágulo, né? O edema, enquanto não for absorvido, não faz sinapse na região. É de 7 a 21 dias. Os 7 primeiros dias são os mais cuidadosos. Termina sábado. Aí ela ainda vai ficar ainda no 8º dia, ela começa a levantar devagarinho e tal, fazer alguma coisinha. Ela é muito agitada, ela já quer varrer casa, já quer essa questão de coisa. Eu falei com ela no telefone agora, ainda há pouco. Eu falei para ela, a coisa mais difícil que existe não é ficar deitada. Aí ela disse, amiga, eu também não consigo ficar deitada. Eu falei, então agora você me compreende. Ela fica agitada, eu falo para ela todo dia, mas ela todo dia ela reclama. Não aguenta mais ficar na cama, não aguenta mais ficar deitada. Reclama para cá. É bem assim mesmo. Dona de casa é assim mesmo. Bom, melhoras para ela. Consuelo. Boa noite, Consuelo. Continuamos andando por ela. E hoje é o livro dos Espíritos, da pergunta 563. Isso. Boa noite, gente. Boa noite, Elisa, seu Roberto, Jorge, Boa noite. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, da pergunta 563. Tem que algum making off de alguma coisa para falar? Não, vamos lá. 563 mesmo, vamos embora. Então, vamos lá. Pergunta 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Passado. Eu não estou conseguindo ler direito. São incessantes. Não lê, escuta. É difícil. É difícil. E os espíritos, né? Nós já lemos na pergunta anterior sobre a questão do... Não, na resposta. Vai falar. Na resposta aqui vai falar sobre a questão... Bom, vamos lá. São incessantes as ocupações dos espíritos. Primeiro vamos pesquisar essa pergunta. Né? Quando ele se refere aqui aos espíritos, quais espíritos estão se referindo? Os desencarnados, né? Tanto que né? Aí a gente pergunta, essas ocupações quais são? Como eles fazem isso? E nós vamos ver por classes, que vai ser a letra A dessa pergunta. Né? Os espíritos superiores, nós sabemos que... Aliás, o espírito, tudo para ele é pensamento. Tudo é pensamento. Né? E os espíritos superiores, quais serão as ocupações deles? Bem diferente dos inferiores. E serão incessantes essas ocupações? Aí uma pergunta assim um pouco... Né? Uns estão criando mundos, não é isso? Outros estão ajudando a criar planetas. Olha só. E aí, sucessivamente, cada um dentro da sua ocupação. Mas a gente pode afirmar, será que há algum momento de repouso, ou mesmo de lazer, mesmo que a gente não entenda o que eles façam? No livro Renúncia, nós vemos que lá Alcione, lá em Sírios, né, ela está aprendendo artes para trazer aqui para nós, é isso? Para ajudar na evolução do planeta. Olha o nível que esse espírito está. E como será que eles se portam? E o pensamento nós sabemos, não para. Ninguém para de pensar, mesmo nós encarnados. Nós estamos o tempo todo pensando.
Se o pensamento está totalmente ligado à ocupação, o que Kardec pergunta, que são incessantes as ocupações dos espíritos, e nós, como nós estamos nisso aí, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos né, trabalhar sobre isso. Tem um livro aí antigo, que a Elisa leu, A Vida Além do Véu, não é isso, Elisa, o nome? O Antônio Carlos botou lá uma vez, um monte lá que ele ganhou para... Você está lembrado, Elisa, desse livro? Elisa? Bom, enquanto a Elisa não se pé. Oi? Que sacanagem, eu olhei. É. Enquanto a Elisa não tá, vamos lá. Nesse livro, A Vida Além do Véu, tem uma parte que é muito interessante. Né? A mãe do reverendo que escreveu esse livro, que foi psicografado, conta para ele que ela estava numa escola aprendendo a criar com o pensamento. E dizem, né, ela diz lá que tinha hora que eles criavam cada coisa esquisita que eles mesmo morriam de rir com o que era criado. Então, fica difícil falar sobre eles, espíritos altos. É mais fácil falar sobre o quê? Sobre nós, sobre os espíritos que estão no nosso nível. Por exemplo, o Jorge falou essa semana agora aí sobre o André Luiz, que largou, foi visitar, ganhou de brinde, visitar a mãe, certo? Lá em nosso lar, largou o corpo, o perispírito foi com o corpo mental visitar a mãe. Não estava trabalhando. Estava numa espécie de lazer. Não é isso? E a gente vamos pegar vários exemplos assim. O Lísias, também no nosso lar, tem um determinado ponto que o André Luiz chega, está conversando com a dona Laura, o Lísias chega, ele, as irmãs dele, os namorados dela, a noiva dele, e falando que nós vamos lá para o Bosque das Águas, se eu não me engano, assistir um show. Hein? O Isaac Oi? Karachevski ia tocar uma música por lá. Isso, assistir um concerto. É. Né? Então fica fácil a gente falar sobre o nosso nível, mesmo desencarnado, um pouquinho acima da gente. Vai falar sobre os mais. Não é tão fácil. A gente tem algumas coisas na literatura espírita. Alguém tem mais alguma coisa sobre espírito evoluído aí na literatura espírita que eu não me lembro. Me lembrei só desse livro, A Vida Além do Véu, do Véu, tá? Que é de um reverendo Owen. É em inglês esse livro, tá? Foi psicografado dentro de uma igreja na Inglaterra, em Londres. A FEB tem a tradução dele. É um livro muito antigo, pela FEB mesmo, foi lançado talvez há 50, 60 anos atrás, antes do Chico Xavier, talvez. Né? É o único que eu ouvi falar alguma coisa sobre isso. É sobre esses trabalhos incessantes. E a mente não para. O espírito não para de pensar. Se isso, de uma certa forma, é considerado ocupação, todos nós estamos o tempo todo ocupados. Pensando no bem, pensando no mal, mas estamos pensando. Pensando no lazer, pensando para a festa, né? Vou para um restaurante, vou pescar, e assim por diante. E nisso também nós não paramos de... Né? Não deixa de ser trabalho. Mas aquele que está no mal. A gente vai imaginar, quem está no mal também, dentro do que está fazendo, está pensando, está se ocupando. Tem problemas, tem, mas também são ocupações. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de falar, sim. Lá no campo da música, os namorados, esses nomes não dá para você lembrar? Estácio e Polidório. Você tem alguma lembrança? Estácio? Polidório? Não. Naquela época lá, ó, esse pessoal aí, ó. General Polidório, Estácio de Sá. Estácio, General Polidoro.
Estavam lá no campo da música? Eles é baterista lá no campo da música. Eu estou fazendo alusão. Eu estou citando isso porque a gente está estudando lá no Rita de Cássia, o Nosso Lar, né? É uma semana Médiuns e a semana Nosso Lar. Então ficou na cabeça aí, eu até brinquei, mas olha aqui, ó, esse nome aqui não é estranho para vocês, não? Aí o pessoal falou, será? Eu falei, pode ser, não pode. Quem disse que não pode? Pode. E a dona Laura disse, deixa aí, vai se divertir, trabalharam muito hoje. Está escrito lá no final, tá aí, tá? Trabalharam bastante, tá? Vão se divertir. Exatamente. E a alimentação? Né? E qual é a alimentação? É essa, né? Então, aí, falando em alimentação, lá no Nosso Lar, né, tem aquelas águas, né? E tem espíritos que encarregados de fluidificá-las, né? Energizá-las. Quer dizer, trabalho também de alguns espíritos também mais elevados, que isso não é qualquer um, com certeza. Então, a gente vai vendo na literatura espírita bastante coisa, mas não é assim, né? A gente vai vendo que realmente, se for partir que o nosso pensamento não para, nós estamos tanto encarnados como desencarnados, porque quando nós vamos dormir, o que é que nós fazemos? O espírito sai. Né? Vai visitar alguém, vai receber alguma visita, né? Vai sair do corpo, vai se... Está ocupado. Se é boa coisa, eu não sei. Né? Lembrando daquele caso lá do missionário, né? Que o cara não ia para o estudo, né, Jorge? Estava acompanhado, em casa, né? Fora do corpo, em casa. Então, é uma perguntinha muito interessante essa pergunta aí. Essa questão as ocupações são incessantes? Com certeza, né? Com certeza. Agora, falar de um grupo mais elevado que fica mais complicado para a gente. Elisa, você está aí agora, Elisa? Está sem som. Tentando, chegou. Estou. Não, eu estou falando. É que eu fui lá abrir a porta, porque não sei, foi caminhar e não levou a chave. Ficou lá fora. Podia deixar de castigo, para não esquecer mais de levar a chave. Eu fiquei falando com ele, passei a chave na porta, mas para mim ele estava com a chave dele. A chave que estava na porta era minha. Aí eu fui lá abrir. Isso acontece, nas melhores famílias. Mas, não, Elisa, eu estava comentando aqui sobre aquele livro, A Vida Além do Véu, né, que você leu, e sobre essa questão do trabalho incessante, que a mãe do reverendo, né, para você me ajudar em algum detalhe, que ela fala que ela foi para a escola do pensamento, né, aprender a lidar com o pensamento, né, a trabalhar com o pensamento, que ela também já estava em um certo nível evolutivo. E que tinha hora que ela fazia criações, ela, o grupo dela, que eram engraçadas, né, uns negócios ridículos, né? Eles se divertiam muito até, né? Estavam aprendendo. E vão aprendendo, né? Estão trabalhando, assim como todos nós. Eles criavam formas, mas também criavam música. Me lembro disso, eles criavam músicas. Como é que eles chamavam? Era melodias celestes. Assim, as mais variadas possíveis, com alta harmonia, claro, que os que tinham um pensamento mais doutrinado, né? Alta harmonia e tal, e aí formavam imagens, é uma coisa assim bem direcionada para criação mesmo de pensamento. Então, cessantes os trabalhos deles, né? Apesar que eles, durante o trabalho, se divertiam. Porque a gente, quando chega nesse achar também que o espírito, né, superior só trabalha, né, deve ter alguma coisa que eles fazem que, assim, tipo, não é um lazer, não é igual ao nosso. Não é igual ao nosso. Algo, porque se a gente for olhar Jesus, nosso maior exemplo, quando nós lemos o livro há 2000 anos, né, fala-se que Jesus ia dormir. Quando a gente vê o livro há 2000 anos, a gente vê que Jesus
vai conversar com o senador é desdobrado para conversar com Jesus. Ou seja, Jesus chegou ali, não é o Jesus carne, o Jesus espírito. E conversou com o senador. Está bem claro isso lá no livro, quando a gente. Né? Jesus está fazendo o quê? Trabalhando. Mas como é esse trabalho para esses espíritos? Dão a eles um prazer enorme de ajudar, né? Como é que nós devemos pensar que é isso aí? A gente vai vendo, né? Vai vendo, vai lendo e vai pensando. Só pensando também o que é que pode. Fala, Jorge. Eu ouvi agora na segunda-feira, no estudo da tarde no CF, a Tereza, ela até me chamou até, assim, o que ela falou me chamou a atenção. Porque Jesus tinha todas as faculdades, né? Mediúnicas. Então, isso que você está comentando aí, pessoal, ele desprendeu em espírito, o Emmanuel desprendido, e ele dialogou, está lá escrito, isso é verdade. Né? Ou é agora ou século de sombras, foi o que ele disse lá para o Emmanuel. Aquela passagem das águas, a Teresa até comentou, eu fiquei raciocinando, será que... Porque ele não estava no Tabor, e aquela luz intensa, aí manifestou-se lá o evangelista não, Moisés e Elias. o Elias e o Moisés. Manifestou-se lá. Pois é, então será que na água não foi um fenômeno, digamos assim, de bicorporeidade? Né? Quando ele chamou Pedro, ele lá, né, ele poderia estar em algum lugar a serviço e lá o pessoal apavorado foi lá ver o que é. Talvez, por exemplo, tivemos aqui no Brasil, Eurípides, se eu não me engano, lá o Santo Afonso de Uruguai, se eu não me engano também, que é o Vicente de Paulo, e quando tinha lá uma sonolência lá, saía e ia resolver os problemas. Como, não sei. Mas a faculdade anímica, podemos até dizer, é mesmo único isso, né? E pode ser ali, ele disse, Pedro, vem, Pedro. Chamando Pedro via. E acabou, Pedro foi, não sei nada, pescador, não sabe nada. Devia estar fora de forma, afundou logo, né, Jorge? Nem boiou um pouquinho. Devia estar muito gordo. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, o Eurípides né? Aguenta um instantinho, dentro da sala de aula, né? Aguenta um instantinho, só por favor, entre em peça que eu tenho que ajudar alguém. Desdobrava e ir embora. O Eurípides, né? E assim por diante, Agora, tem um padre que era muito amigo do Chico Xavier, Sebastião, não me lembro o sobrenome dele. Esse padre tinha muita história para contar, muita história. E uma das histórias dele é que uma vez, ele tinha uma pessoa numa roça, naquela época tudo era difícil. E essa pessoa estava próxima a fazer um parto, e ele sabia que ia ser um parto complicado. E ele pediu ao vizinho lá um cavalo para ir, né? Um dia antes, que ele imaginou mais ou menos quando seria o parto. Falou, vou hoje, durmo lá que eu sei que amanhã não passa. E o vizinho não pôde emprestar o cavalo por algum motivo lá. E emprestou o famoso burrinho manco. E ele foi com aquele burrinho, né, que baixa a velocidade. O cavalo já não é essa velocidade, né? E chega no meio do caminho, o tempo fecha, ele não sabia mais o que fazer, ficou com medo que o negócio, né? Imagina na roça o tempo fechar naquela época. Às 4 da tarde disse que anoiteceu, ele estava até próximo da casa, mas não teve coragem. Aí ele viu uma grutazinha perto de uma árvore, pensou, bom, a árvore está aqui, a gruta ali. Ficou ele e o burrico debaixo lá da árvore da gruta e dormiram. Quando foi de madrugada, acordaram, estava um tempo bonito, né? Céu estrelado ainda de madrugada, e resolveram ir lá para a casa da pessoa. E quando ele chegou lá ao amanhecer, o neném tinha nascido. Já tinha nascido. E ele, puxa vida, né? Quem será que fez esse parto? Aí as pessoas olharam para ele. Ah, padre, o senhor voltou? Tá tudo bem, o senhor pode ir embora para sua paróquia. Quer dizer, ele fez o parto em espírito também.
tá? Se desdobrou, foi lá e fez o parto. Então a gente vê muito na literatura espírita, né? Nós, espíritos, não paramos. Mesmo encarnado, incessantemente nós estamos, não vou falar em trabalho, mas em ação, né? De alguma forma agindo. É interessante isso aí. Agora, a resposta que os espíritos vão dar, né, é falar incessantemente. Né? Incessante. Porque partindo desse princípio aí, então que eles vão fazer uma diferenciação do nosso trabalho para o deles. Que também nós sabemos que é totalmente diferente. Nós estamos presos na matéria. Estamos trabalhando o quê? Dentro das nossas necessidades. E se aí for olhar bem, essa palavra trabalho, nós nem gostamos muito. Porque eu até ri que uma vez um cara falou sobre isso, que mesmo no meio espírita, você chega para uma pessoa e fala, vem cá, qual a tua ocupação? Se a pessoa é médico, é dentista, é enfermeiro, seja lá o que foi, né, bombeiro, ele vai falar logo, sou bombeiro, sou enfermeiro, sou médico, etc. Mas, às vezes, essa pessoa tem uma ocupação, assim, tipo, visita orfanatos, visita asilos, né? Brinca com crianças, aquele negócio todo, né? Como é que fala? Recreador, né? Etc. Não. Nós gostamos tanto de trabalho que nós só falamos da ocupação que nos aborrece. Nós não conseguimos falar sobre as ocupações que nos trazem alegria, que nós somos voluntários, que nós, né, fazemos por prazer. Até isso nós temos essa dificuldade. Então, as nossas ocupações, o trabalho, para nós, realmente, não é muito... Né, é diferente desses espíritos. E nós acabamos de falar que o Jesus, seja quem for, o Caibá, né, esses espíritos mais elevados, se desdobravam para ajudar as pessoas e deviam ficar muito felizes com isso, né? Trabalhar, 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 trabalhar. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa dessa pergunta? Sem falar o trabalho que nós damos. Né? O Roberto não quis entrar nessa parte, não, porque... Mas, afinal de contas, são eles que trabalham para nós, nos ajudando. E nós todo, né? muito mais trabalho do que isso tudo que você falou. Nós estamos sempre jogando pedra, nós estamos sempre com pensamento negativo, nós estamos sempre rogando praga, e eles estão tentando amenizar a situação, acalmando aqueles que pensam e aqueles que são pensados, ajudando aqueles que são pensados. Então, ajuda os dois lados. Então, nós damos muito trabalho para eles, muito trabalho, muito trabalho. Eles, eles fazem por prazer. E eles têm prazer em nos ajudar. Eles veem necessidade em nos ajudar. Essa necessidade que eles veem em nos ajudar é um prazer de trabalho para eles. Hoje, quando eu fui lá no oftalmo, ali, ele pensou que era uma consulta comum. Porque eu tratei com uma pessoa, não foi com ele pelo telefone, né? Uma secretária de mandado das meninas. Expliquei meu assunto, ela falou, esse que serve para você. E hoje, quando eu cheguei lá, ele não sabia da história. Ele olhou assim, o que é que você quer? Muito bem, o que é que te traz aqui? Eu falei, olha, a história, vou contar rapidamente, senhor, isso. Ele arregalou o olho, eu disse, eu trouxe até o prontuário do Souza Aguiar e a tomografia que foi feita antes do... Ele olhou tudo, leu pacientemente, demorou uns 10 minutos lendo. Depois, vamos agora dar uma examinada em você. Olhou, tal. Quando ele falou uma coisa, senhor Roberto, tem muito a ver com isso que o senhor está falando aí. Ele falou, rapaz, pelo que você me contou, pelo que está escrito aqui, você é um cara abençoado. Papai do céu olhou para você nessa hora. Porque eu nunca vi um caso igual ao teu ter dado certo. Nunca vi. Quer dizer, quando eu falei aqui no início que isso aqui não era nada demais, que as preces que vocês fizeram muito efeito, né? Foi muito efeito. Então, o tempo todo isso aí. Imagina o trabalho que esses espíritos devem ter tido comigo. Nossa Senhora. Aparecer ponto na córnea. Nossa prece tem um merecimento, né, Fran? Nossa prece tem um merecimento.
Não, foi muito assim, forte, porque eu acho que se não fosse tanta prece, não sei, né? E é isso aí, eles estão aí nos atendendo. Com certeza eles agora estão atendendo a Lurdinha, com toda certeza. Estão lá Assim, ocupados, né? sem dúvida. Só vamos torcer que é o tal negócio, ela tem que fazer a parte dela. Não é a repouso absoluto, então ela tem que, né? Ela está fazendo realmente a parte dela. Tem que fazer Tá a tendo... parte dela. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? É Exatamente. isso aí. É isso aí. Então, a gente pode contar com eles. Eles não param de ajudar, de trabalhar por nós, né? E o senhor falou aí a palavra verdadeira, nós somos muito ingratos. E tanta ajuda, né? Claro que somos. Ficou, né? Nós só lembramos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos quando estamos chorando. Mas quando estamos sorrindo, a felicidade é só minha. A alegria é só minha. É isso aí. Não, passou um aqui, me viu de óculos, está rindo. Esse óculos eu peguei emprestado com o Chico. Vamos lá, gente. Então, alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá, Elisa. Pergunta 5. De novo. Eu tô aqui rindo de quem está rindo de você. Vamos lá. Pergunta 563. São... Oi? Isso é uma questão de pura amizade. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim. Atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos como as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Está bem claro aí, são incessantes essas ocupações deles, sim. Não da forma que nós pensamos. Quando nós falamos desse livro A Vida Além do Véu, que tem a mãe lá do reverendo, que eu não me lembro o nome dela, mesmo ela está lá, veja bem, ela está estudando. Mas é um trabalho, ela está estudando o quê? Para ajudar os outros. Nós vemos isso também na nossa literatura aqui do André Luiz, né? O instrutor fulano, o Sanzio, foi lá no Ação e Reação, né? O Sanzio foi lá, foi maravilhoso o capítulo do Sanzio falando, e no final o André Luiz e o outro, que eu não me lembro quem foi, que estava com o André Luiz, vai fazer perguntas, né? Ele responde. Nós vamos ver no O Beijo da Vida Eterna, vamos ver todos os livros dos escritores, né? Tendo um seminário, uma aula, eles estão trabalhando, e aqueles que estão aprendendo também não deixa de ser uma ocupação muito útil, né? Porque estão aprendendo para passar para diante. Então, tudo que é lado realmente, nós só vemos trabalho. Não existe ociosidade lá. A ociosidade ainda está em muitos de nós, infelizmente. A ociosidade tem muito a ver com inferioridade. Muito a ver mesmo. Eu coloquei aí no Zap uma paginazinha, 2 páginas e meia, né? Mas vamos terminar de ler mais uma parte aqui, a gente vai ler lá, e a gente vai ler de acordo com um médico encarnado, eu não sei se é russo ou austríaco, que eu li e não estou lembrado. E fez esse estudo, e a própria Joana se aproveita do estudo desse encarnado, né? Aqui é o Viana de Carvalho que está falando sobre isso, sobre essa questão de níveis de consciência. E nós, espíritos, né? Nós, realmente, o nosso nível de evolução está na consciência. Está na mente. Né? No que nós pensamos, no que nós sentimos, está ali. Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Bom, aqui falou bem claro, né, que as ocupações, né, são total. Não, aqui está falando, poxa, eu estou sem ler, rapaz, está difícil. Né? Não são iguais a ocupações materiais nossas, né? Está falando aqui bem claro.
realmente é totalmente diferente. Por isso que fica um pouco difícil o nosso entendimento aprofundo. A gente vai tateando por fora o que a gente lê, escuta, conversa, né? E a gente pode falar muito sobre só isso, não pode falar muito além disso. Certo? Alguém quer comentar? A resposta da pergunta, a resposta da letra A é bastante clara, né? Você confiar naquele que realmente tem condição de ter instrução para executar, não naqueles que você tem dúvida. Vamos lá então, Alice? Alguém? Letra A. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Que são espíritos inferiores? Alguém aí que sabe? Nós. Hein? Não, eu ia falar, que é isso, Elisa? Fala, não, nunca ouvi falar disso, não. Já vi na literatura espírita alguma coisinha lá? Eu não gosto de me enganar, não, tá? Só para tu saber. Bom, nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, né? Os tipos de mundo. Eles mostraram 4 ou 5, não é isso? É o primitivo, prova e expiação, regeneração, ditoso e o feliz, né? Isso? Não me lembro. Isso aí. Né? E, quer dizer, logicamente, nada tem de absoluto. Né? Deve ter muito além. Igual no livro nosso lá, fala que a veneranda é um dos poucos espíritos que foi visitar Jesus nas suas moradas resplandecentes. Não sei nem o que é isso. Mas está lá no livro nosso lá falando sobre isso. Bom, nós estamos aqui no planeta provas e expiações. Aí vamos voltar às nossas ocupações. Né? As nossas ocupações, devido à nossa inferioridade, são as mais duras possíveis mesmo. Mas por que será que elas são tão difíceis, são tão duras? Por que será que o negócio aqui não é mole? Realmente a gente trabalha mesmo, é árduo o trabalho, mesmo que seja com a mente, que é difícil, né? Aí uma coisa faz um plano maravilhoso, um projeto maravilhoso, aí vem um erro humano, um erro de cálculo. É um negócio que. E eu não estou falando nem do trabalhador braçal. Né? Então Kardec pergunta, pô, e aqui? Como é que é? Essa é a pergunta de Kardec. E aí a gente pode pegar exemplos assim. Por exemplo, nós precisamos dessa vida dura? Um exemplozinho. Né? A gente estava vendo ontem o negócio da televisão, o negócio dos bandeirantes. Bandeirantes. É uma pista lá em São Paulo, né? Uma escada, a rodovia dos bandeirantes. Aí, quem foram os bandeirantes? Nós estudamos lá com a dona Maricota, a dona Lili, para aqueles homens que entraram mata aberta, invadindo, né? Um facão com foice, com enxada, rasgando a mata, encarando tudo que tinha pela frente. Para quê? O objetivo, logicamente, nós sabemos que espiritual era para formar o coração que o Brasil é hoje. Nós estamos lá no livro Brasil, Pátria do Evangelho. Então, quem eram os bandeirantes? Eram poetas, artistas, músicos? Ou eram homens rudes? Muito rudes. Muito grossos, rústicos. Para se sujeitar a esse tipo de trabalho, tinha que ser homem rústico. Não podia ser mão de cedo. Já imaginou? O bandeirante fazer uma poesia assim, entrar na mata? Oh, linda mata verde, que tanto amo, né? Os teus espinhos que me dilaceram a pele, o corpo, as tuas onças que podem me devorar a qualquer momento. Não. Era dando chute, né? Facãozada, etc. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Nós precisamos disso aí, tá? Nós podemos ser representados pela floresta. Nós precisamos que a floresta dentro de nós seja dilacerada mesmo,
arrasada, para que se torne um lugar habitável. Então, nós precisamos dos bandeirantes. Quem são os bandeirantes? Somos nós. Nós precisamos de nós. Nós não conseguimos. Hoje nós estamos até nesse problema muito sério do respeito. Nos respeitar totalmente. Nós não conseguimos nos amar. Então, as nossas ocupações têm que ser difíceis, duras, porque cada um de nós vai, podemos usar a palavra lapidar o outro, acertar o outro, esculpir o outro. E só assim, através da dor, do sofrimento, é que nós vamos conseguir nos melhorar. Não adianta vir aqui, espírito, ficar fazendo poesia para a gente, né? Contando historinha, etc., que não vai conseguir nada. O Chico Xavier, nós já falamos várias vezes isso, se botasse ele como capataz de uma fazenda lá no Pará, lá no Mato Grosso, ninguém ia respeitar. E talvez em menos de um mês, coitado do Chico. Aí ia ser desencarnado, não ia desencarnar, ia ser desencarnado. Para ser capataz de uma fazenda lá, tem que ser coisa bandeirante, dura. Porque aquele povo que está lá precisa disso. E cada um de nós precisa disso mesmo. Então, quando o Kardec pergunta sobre essa questão das ocupações, às vezes não pode ser. Nós precisamos de dureza mesmo, de dificuldade, para dar valor, aprender, conseguir passar. Né? Iam fazer com o Chico hein? Xavier. Iam fazer com o Chico Xavier o que fizeram com o Chico Mendes. Isso. E fazem até hoje por aí, que a gente às vezes só escuta falar, né? Exatamente. Então, é isso aí. Nós precisamos disso, de lapidar e sermos lapidados. E qual a melhor fórmula? Tem aquela história que o escândalo é necessário, o braço invigilante da lei. Então, as nossas ocupações são duras, difíceis, para que realmente a gente consiga se melhorar. E todos esses espíritos que a gente vê hoje aí, por exemplo, a gente fala do Jesus Gonçalves, né? A última encarnação foi um jornalista lá em São Paulo, o nome da cidade é um nome meio Pirantigui, Pirantiningo, um negócio assim. Mas quem foi o Jesus Gonçalves? Alarico. Por quantas reencarnações difíceis o Alarico passou para chegar a Jesus Gonçalves? Foi lapidado. É isso? Teve um bandeirante ali, que foi durante 5 encarnações, se não me engano, né? Ele foi leproso, né? Foi o bandeirante que cuidou dele, a lepra. Aí a gente vai vendo outras histórias, né? Aleijadinho. Quem foi o Aleijadinho? Miguel Ângelo, não é isso? Estava lá o bandeirante cuidando dele. É a nossa necessidade, infelizmente ainda é. Quando a gente começar a saber conviver, fala nem amar, respeitar o próximo, o negócio começa a melhorar. E hoje está vendo tudo isso aí mesmo. Por quê? Transição planetária mesmo. Soltou todo mundo. Todo mundo, né? Brigando aí, lutando. Aí Jesus fala num sermão profético: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós que já temos essa consciência, é orar, aguentar, né? Sabemos que a justiça ainda não é o momento da justiça predominar. Nós somos aqueles que têm fome e sede de justiça no momento. Somos nós. Nós temos fome e sede, mas nós também ainda não conseguimos, né, sermos justos. Nós temos a fome e a sede. Né? A música do Titãs é: você tem fome de quê? Tem sede de quê? Mas nós ainda não conseguimos agir como justos. Estamos a caminho, já é um grande negócio, né? Já parte da lapidação nos alcançamos. É um curso preparatório, esse nosso trabalho aqui é um curso preparatório para aquilo que nós vamos fazer, né? Trabalhar quando estivermos do outro lado e formos nos melhorando. Precisamos ter essa consciência e estamos criando essa consciência agora disso que você falou. O trabalho.
para quando chegar lá do outro lado, não ficar pensando naquela redezinha, naquele coqueirinho gostoso, na sombrinha, um oásis. Ó, Lourdinha, seu Roberto. Você não ouviu isso? Ela Olha aí. trabalho. Então, os espíritos vão responder isso aí, que nós temos as nossas ocupações apropriadas. Na época que o planeta era primitivo, qual era a ocupação do homem? Era só comer, né? Caçar e comer. Caçar e comer, não é nada. E fugir das feras, não é isso? Exatamente. E fugir. Então, cada um de todos nós temos o quê? As nossas ocupações apropriadas. Mas isso não significa que está muito mal, que o negócio é ruim, não. É apropriada justamente para esse aqui, para esse processo, né, digamos, de lapidação, né? Podemos falar assim, né? De lapidar. Né? Lapidar. Eu botei um negócio até no Zap ontem, eu acho, falando sobre, né, que a luz, nós somos estrelas, né, cobertas de pele, não é isso? A luz não está lá fora, está aqui dentro. Então é esse o processo. Nós temos que descobrir, né, que dentro de nós está tudo isso que nós almejamos, não está lá fora. Aí sim, nós teremos ocupações apropriadas ao nosso nível evolutivo. Só que esse nível evolutivo que nós pretendemos alcançar pode durar ainda um pouquinho. Então, rapaz, acho que eu falei demais, 8h20. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta e essa resposta? Ah, não deu a resposta ainda não, Nelly. Não. Estou esperando você acabar de comentar. Acho que eu falei demais, não falei? Eu acho que como você não está enxergando, você está falando mais. Acho que o dilatador de pupila. Mas essa é a sua função como mediador. Falar. Pois é, eu esqueci do livrinho que eu botei as páginas aí. Mas vamos lá, a gente começa aí, se não der tempo, acaba semana que vem. Vamos ler primeiro a letra A, né, Elisa, para a gente acabar, né? Elisa está sem som. Sem som, Elisa. Eu estava tentando abrir, eu não posso esbarrar eu senti essa pancada, estava batendo aí no computador, coitado. Ele não tem culpa, não. Não, eu não estava nem com o braço muito perto, só encostar já. Vamos lá. Letra A. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Não. Cada um, né, dentro do seu... Não adianta pegar um engenheiro, a não ser que ele goste. Tem gente que gosta, né? Eu conheço um maluco que é engenheiro que ele gosta de ir lá assentar tijolo. Louquinho, César. Não, à toa que mora em Caxias. Não podia morar no Rio, mas tinha que morar lá para esse cara meio... Louquinho, né? Não, eu gosto, e daí? Fazer o quê? Então, cada um no seu quadrado, né? Aquela musiquinha de carnaval, né? Cada um no seu quadrado. Bom, vamos ler. Olha só. Esse livro aqui é bem antigo, tá? Bem antigo mesmo, Média e Mediunidade. No seu capítulo, acho que é 5, eu mandei, mas não botei o capítulo, é grande. 5. É o capítulo 5. Começa na página 29, né? 31, né? É 31? Não, eu botei aí já na frente. Começa na 29. Começa na 29. Agora você colocou para nós a página 31 diante. 31, 32, 33. Porque é o seguinte, está falando aqui justamente sobre isso. Que aqui, veja bem, quem falou isso não é espírita, é um doutor aqui, tem o nome dele aqui, mas está ruim de eu achar que eu não estou enxergando direito, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Bom, eu não estou achando, gente, mas está aí o nome do doutor. Você perguntou isso, eu achei o nome do doutor, mas hoje... Bom,
Bom, deixa então. E, bom, o que acontece? Ele, olhando, ele não é um psicólogo, né, ou psiquiatra, não me lembro, está aí O também anotado. pensador russo Hum, Gurdjieff. Não sei falar pois é. russo. Então não é nem um psicólogo nem psiquiatra, é um pensador. Ele observando a grande, né, a humanidade, tá? Teve uma inspiração maravilhosa e separou em 5 níveis de consciência a nossa humanidade, tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui se der tempo. Se não der tempo, falta 5 minutos, semana que vem a gente continua, tá? Então, ele vai falando um pouquinho de cada nível. Logicamente, isso deve ser um estudo apurado, deve ter bastante detalhes, mas aqui no livro só traz isso, tá? E é sobre isso que a gente vai terminar, começar hoje, comentar alguma coisa e semana que vem a gente completa esse assunto aí. Pode ser? Sim. Então, Vamos vamos lá. começar onde? No início mesmo, uma cartografia inspirada. Está Ô, no Franz, Zap, só tá, acho gente? uma Hum, opinião. hum, Essa página 31 até a 33, hum. ela tem 34, ela tem uma profundidade, que eu acho que se nós interrompermos hoje, seria conveniente na próxima semana a gente voltar a ler, porque realmente a inspiração dele com relação a essa cartografia, tem muita coisa que se parar no meio vai quebrar um pouco o nosso entendimento. Não, Eu acho. tudo bem. Eu tive Só vendo, toma eu cuidado, tive só vendo, toma cuidado que eu estava vendo a pergunta 3 ontem. é, Brincadeira. Então vamos ler, a gente para e volta também semana que vem, não tem problema não. Só para a gente, né, ir entrando no assunto aqui, né? Então vamos lá. é. Bom, então vamos ler ou não vamos ler? Vamos ler. Pô, quer parar também? Deixar para semana que vem, já começar tudo Tem semana que vem? 4 minutos. 4 minutos. Só Se vocês querem parar, a gente tem para. Continua semana que vem. Não tem problema não. Quer para, lê direto. Deixa esse primeiro item, os 2 primeiros parágrafos, só para a gente ter uma Nenhuma ideia, tá? Do assunto. cartografia inspirada no sistema de psicologia e espiritismo merece em exame, embora rápido, esses diferentes estados de consciência. No primeiro, denominado consciência de sono, há uma total ausência de idealismo e as atividades do ser estão reduzidas praticamente aos automatismos de natureza fisiológica, manifestações instintivas, respiração, assimilação, sem um real conhecimento das ocorrências. O indivíduo dorme, come, procria, ausente dos procedimentos da lógica e da razão. Poderíamos denominar este como um estado de sono sem sonhos. Existe muito isso na nossa humanidade. Muito. São, né, os indivíduos que realmente deixam a vida me levar, mesmo no pé da letra, tá? No o literal automatismo. mesmo. Hum, É o automatismo das sensações, né? sim. E a gente vê muito isso aí na roça, né, seu Roberto? Sim, sem É dúvida. muito, é muito. Eu não sei, aqui na cidade, eu acho, não sei se é a influência da psicosfera da cidade, que agita um pouco as pessoas. Mas na roça, principalmente na roça que eu falo, lá na cidadezinha não, lá na roça mesmo. A gente chega assim naquelas casas que o cara tem, pô, 10, 15 filhos, não está plantando para comer, não está assim com aquele plano de no futuro isso, no futuro aquilo. Veja bem, não estamos criticando não, pô, tá? É um estágio do indivíduo. A consciência, conforme fala, que somos sem sonhos, sem objetivos, sem idealismos, Plantar o né? aipim, colher a mandioca, criar o porco, dar de comer para o porco, levar o boi para pastar. E é aquela história do sábio que passou e matou a cabritinha do cara da vaquinha do cara ela morreu a vaquinha, ele foi para a cidade e ficou rico.
Enquanto ele estava criando aquela vaquinha e bebendo aquele leite da vaquinha, ele não tinha ideologia nenhuma, não tinha ideia nenhuma, não tinha pensamento nenhum. Né? Mas se toda a vaca morrer, ela está aí, ó, o resultado aí, ó. Saiu da roça, foi para a cidade e ficou rico. Então, a vaca morrer foi o bandeirante dele, o desbravador da mata. Exatamente. Né? A vaca que mostrou a ele que, né, tinha que abrir clarões naquela floresta. Exatamente. Né? É isso aí. Então, essa consciência, a nossa humanidade está cheia. Não é só no Brasil, não, a humanidade. Né? A Humanidade. gente pode ver, né, algumas tribos de índios também nesse meio aí, né? Tá lá também na deles, não tem. Apesar que hoje já tem muito índio esperto aí, né? Demais mesmo, mas tem ainda esses aí, né? Ainda tem os que estão mais, né? Bom, já deu a hora aí, vamos parar. E semana que vem a gente volta a esse ponto aí e continua conversando. Depois vai vir os outros níveis de consciência, até chegar à cósmica. Mas deixa, semana que vem a gente comenta sobre isso. A gente vai entender esse negócio aí do espírito, do trabalho dentro de nós, aqui dentro da nossa, nós encarnados. Nós vamos compreender isso aí, que é muito importante, porque os níveis de consciência variam demais. Isso, lógico, que também não é absoluto, mas o cara que pensou isso aí soube realmente fazer uma composição, né, retratar a nossa humanidade. Isso aí. Então tá bom, gente. Já falei demais hoje, né? Fica essa paginadinha para a semana que vem. Por favor, Elisa, me lembra, tá? Senão eu boto outra. Eu boto outra. A pergunta 564, a gente tem que acabar essa página e a gente vai para 564, tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Essas páginas que você colocou, tem muito o que comentar, né? E a gente não daria tempo hoje mesmo, realmente, de comentar. Começando o estudo na semana que vem, a gente tem mais tempo de conversar sobre isso.